Olá, meus amigos, minhas amigas, camaradas. Estou aqui com o nosso grande amigo e deputado Orlando Silva. Prazer, muito obrigado por ter me recebido aqui na sua casa. Segunda vez que eu estou aqui para a gente bater um papo, sobre política, bater um papo um pouco sobre a vida também, Você é uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que muito contribuiu para o país e especificamente para a minha cidade de Hortolândia, Mas, Orlando, eu queria perguntar para você, antes das perguntas mais específicas da política, o que te trouxe para São Paulo, como foi sua infância, como foi sua vida, para as pessoas irem se ambientando com a sua história também. É uma alegria te encontrar aqui, Regis, uma alegria conversar com todos vocês. Da outra vez que o Regis veio, era de manhã, eu fiz um cafezão da manhã para ele. Hoje está diferente, Porque hoje eu estou de babá, o João está sem babá, que está de férias hoje, então o Regis vai ter que se contentar com um cafezinho, se tanto, e um copo d'água. Mas, irmão, eu queria dizer para você da felicidade de poder vê-lo com saúde e continuar essa nossa parceria já tem algum tempo. Eu confesso que quando a gente se encontra, eu sempre lembro do Ângelo Perugini, que foi um personagem que nos aproximou, inclusive, do Gustavo Peta. Então, eu tenho muita alegria e orgulho de ser teu amigo. Eu vim para São Paulo por conta da luta popular, por conta da luta dos estudantes, do movimento estudantil, como a gente fala. Eu vim ser dirigente da União Nacional dos Estudantes, na época dos cara pintada, do Collor de Mello, do impeachment que a gente viveu no começo dos anos 90 e depois segui participando da vida do meu partido político, do PCdoB, da União da Juventude Socialista. E aqui eu fiz meus amigos, constituí família, tenho 3 pequenos, Pedro, Maria e João, e que são os 3 paulistanos, e São Paulo me ofereceu, além de uma família, oportunidade na política, Mas o meu berço é o movimento estudantil, a luta por uma escola pública melhor, por uma universidade para todos, e foi daí que eu percebi que é pela política que você pode buscar os seus sonhos e os sonhos de um país. É bacana, Orlando. Você lembrou do Ângelo, Nós tivemos várias histórias juntos com o Ângelo também, e quando eu falo do trabalho com você, eu acho que não pode estar desassociado do Ângelo, Porque o Ângelo também era da luta popular, era pelo movimento de moradia, pelas questões raciais, Tudo aquilo que você defende é um pouco que o Ângelo defendia também, E aí os mundos foram se cruzando, as ideias foram se afinando, E eu tenho o orgulho de dizer que desde o meu primeiro voto que eu dei para você, eu não me arrependo, porque eu vejo sua atuação parlamentar é bem aquilo que a gente esperava de defesa, porque você defende também as minorias, Isso é uma coisa que pouca gente tem coragem de defender. E as pautas regionais, Em Hortolândia foram mais de 6 milhões em recursos, tem mais recursos programados para o ano que vem, melhorou a vida das pessoas, porque as obras e os recursos, em Hortolândia, graças a Deus, são bem aplicados. Mas eu agradeço ao Ângelo também e ao Gustavo por ter aproximado, feito essa parceria, que hoje a gente consegue fazer muita coisa junto, E aproveitando o embalo, temos eleições, 22. Qual que é a sua perspectiva para o futuro? Olha, a expectativa inicial nossa é disputar um mandato de deputado federal, A reeleição seria o 3º mandato. E um deputado, o que é que um deputado faz? Às vezes as pessoas se perguntam, o que é que o deputado faz mesmo? Ele faz leis, todas as leis que regem a nossa vida são elaboradas no Congresso Nacional. Mas o deputado também batalha para melhorar a vida das pessoas do seu estado, no nosso caso de São Paulo. Então, cada ação que a gente consegue fazer para melhorar a vida, a infraestrutura, levar uma creche, um posto de saúde, um OBS, ou fazer aprovar um financiamento como o financiamento da Cooperação Andina de Fomento, que a cidade de Hortolândia conquistou, e eu batalhei muito para que desse certo, que vai melhorar a infraestrutura da cidade, as ruas, a mobilidade. Isso é o papel do deputado também, batalhar para levar conquistas para a cidade, porque ele atua, representa. E é também o papel de alguém que tem que defender ideias. Você fez uma referência à questão dos direitos humanos. Na minha percepção, direitos humanos é um tema civilizatório. São os direitos das mulheres, dos jovens, dos idosos, dos negros, das negras. São direitos de todos nós e que historicamente tiveram suas oportunidades limitadas, seus direitos negados. Defender direitos humanos é defender também a democracia. Isso também é papel de um deputado. Por isso que eu procuro assim, é bem difícil porque nós vivemos o tempo da antipolítica, a começar do presidente da República, Bolsonaro, que é contra a política, esculhamba a política, sendo ele um político dos mais tradicionais, antigos e terríveis, porque não produz nada, Eu acredito que a política é um caminho de você construir uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor, e eu espero que 22 seja marcado pelo fim da era Bolsonaro,
porque o Brasil não aguenta mais esse sujeito à frente da nação, e que a gente possa fazer um grande entendimento nacional, que fortaleça a democracia e que retome um processo de desenvolvimento, gerando, sobretudo, emprego para as pessoas, porque se você tem emprego, você conquista a sua dignidade. E mexendo em temas sensíveis, né? Porque o novo projeto tem que valorizar muito a educação, que é um desafio nesse momento em que o mundo inteiro se modifica, uma revolução técnica-científica está acontecendo e o Brasil não pode ficar para trás. Então eu espero que 22 seja o fim da era Bolsonaro e que possamos abrir um caminho novo para a reconstrução nacional. Bacana, você lembrou esse fato da CAF, né? E me veio à memória que... CAF, que é exatamente o quê? Cooperação Andina de Fomento, que é para a turma saber, meu. E foi um recurso alto, né? Foi quase 50 milhões aí de dólares para a cidade de Hortolândia. Mas eu lembro que o Ângelo falou assim, você está com a Vanessa Granziotin, né? A análise do processo. Eu falei, eu tenho um amigo do mesmo partido, né? Que vai conversar com ela sobre análise, vai explicar como que estava a importância desse projeto para a cidade, né? E aí o negócio andou rápido, as obras já estão acontecendo, principalmente as obras viárias, né? Foi muito bom para a cidade de Hortolândia. E aproveitando também o gancho que você falou da questão do Bolsonaro, né? Os municípios sofreram muito, né? A gente está ali na ponta, redução em recursos na área de assistência social, cultura, tudo aquilo que promove a inclusão das pessoas está acabando. Eu acho que naquele momento o Brasil vivia uma hipnose, porque não é possível, porque as coisas que ele falava hoje, ele também falava antes de ser eleito, né? Então eu acho que a gente tem que entrar numa conciliação com esse eleitorado arrependido do Bolsonaro e a importância da frente ampla. Tem muita gente que hoje eu converso no dia a dia, na feira, no supermercado, que fala, olha, foi totalmente oposto do que eu imaginava, eu não sei onde eu estava com a cabeça. Então acho que a população acordou justamente por conta disso, né? A vida real é muito dura. O preço da gasolina lá está quase R$8, o preço do gás R$110, né? O café, que a gente comprava R$7, está R$14 o saquinho. Então a vida real das pessoas, ela piorou muito, né? E o parlamento ele tem uma função importante nisso também, né? As poucas conquistas que nós tivemos, por exemplo, o auxílio emergencial, foi uma pressão do parlamento, né? De que forma os deputados progressistas conseguem fazer isso? Porque não adianta também eleger um presidente progressista e o Congresso ser todo conservador ou ruralista, que enfim, acaba não conseguindo. Como que é essa vivência no dia a dia? Não é simples, né? Tanto que para mim, eu sempre digo, frente ampla não é uma aliança eleitoral. Porque a turma acha, não, frente ampla é juntar um partido de esquerda com um partido de direita. Não, não é isso. Frente ampla é uma atitude diante do mundo. Quando nós defendemos a ciência, nós o fizemos numa frente ampla. Defender a vacina foi uma frente ampla. Olha, nós somos oposição ao Dória, aqui em São Paulo. Mas eu estive ao lado do Dória na defesa da vacina. Porque quando nós votamos o auxílio emergencial, só foi possível aprovar porque foi construída uma frente ampla. Porque a oposição, a esquerda, sozinho, nós não temos 257 votos, que é a votação mínima para aprovar um projeto como aquele. Então eu diria que o papel da oposição é fazer a denúncia do governo Bolsonaro, mas ao mesmo tempo é criar as condições para melhorar a vida do povo. Até porque como o governo Bolsonaro é um governo desorientado, não há orientação na política econômica. Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, é uma pessoa completamente defasada, não tem rumo nenhum. O nosso papel é batalhar para melhorar a vida do povo. O auxílio emergencial, por exemplo, era Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Eu, desde o começo, trabalhei com a equipe econômica do governo, sem que o governo soubesse, a elaboração de um texto que foi levado ao plenário da Câmara dos Deputados. Por quê? Era muito importante, naquele momento, ter uma assistência para o povo. Como hoje, por exemplo. Nós já votamos favoravelmente a esse auxílio que o governo começou a pagar. A nossa diferença é que nós achamos que não deveria ser apenas para 17 milhões de brasileiros. Deveria ser para todos os 34 que receberam o auxílio emergencial. 34 milhões de brasileiros. O governo cortou na metade a população beneficiada pelo auxílio emergencial. Isso vai deixar muita gente com fome, muita gente sofrendo. Por isso nós acreditamos que o papel da oposição ao tempo em que combatemos o governo, denunciamos o caráter autoritário, antipovo do seu projeto, nós temos que ser parte da construção de soluções para melhorar a vida das pessoas. Orlando, quem que foi a sua grande referência na política? Aquela pessoa que você se inspira? Muita gente, né? Eu sou muito antigo, desde 15 anos de idade, né? Já completei 50, então eu sou do tipo que estudou marxismo, então gostava muito do pensamento de Marx. Eu sou do tipo que se interessava pela história do Brasil, que tem muitos personagens, né? Eu gosto de estudar, sempre gostei de estudar.
Então, eu me inspiro desde um personagem tipo Karl Marx, que é o teórico principal do pensamento político que eu defendo, até gente que na história do Brasil foi muito importante. O Brasil tem de Luiz Carlos Prestes a Luiz Gama, que é um personagem importante, Zumbi dos Palmares. Eu gosto de conhecer a história do Brasil, que ela é feita por classe, por grupos, por correntes, mas também por personagens. Então, eu diria que eu me inspiro na história de luta do povo, que ela mostra que é possível abrir caminhos em torno dos nossos sonhos. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, sobre o papel da juventude nesse futuro que a gente imagina que o Brasil vai ter. A gente está esperando aí que uma candidatura progressista ganhe a presidência e o Estado de São Paulo também. Eu sei que tudo isso está muito longe de acontecer, mas o caminho, me parece, está sendo correto nessa unidade aí da esquerda, né? Mas o que a gente percebe é que a juventude, por um tempo, ela parou de lutar, ou lutava de uma forma muito diferente do que lutava antes, né? Todo mundo foi para a rede social e esqueceu do offline, que é aquela conversa ali, dia a dia, frente a frente. E agora está com as manifestações que voltaram também do ano para cá, por causa da pandemia, que atrapalhou um pouco também, eu estou sentindo que a juventude está um pouco mais animada no espírito de luta, né? E aí eu acho que a sua experiência é muito importante com isso, porque você construiu muita coisa na sua juventude, você é o deputado que é hoje pelas suas lutas de juventude, né? Eu acho que isso nos inspira, assim como você me inspira. Eu conto sua história em Hortolândia para todo mundo, conto para as pessoas que me perguntam, né, sobre as inspirações, né? Eu acho que isso a gente não pode perder nunca. A gente vai ter um processo eleitoral bem complicado em Hortolândia, por conta do que envolve a eleição, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir levar, não o nome só do Orlando, né, mas os projetos, as causas, que isso é muito importante. Esses dias fizemos um trabalho lá com a Consciência Negra, até o Rodrigo acompanhou um pouco com a gente, e a gente percebe que essa luta é diária, né? O que fazer, Orlando, quando a gente esmorece? Não pode esmorecer, tem que lutar sempre, né? Aquela frase famosa, ousar lutar, ousar vencer. Para você alcançar objetivos, você deve lutar sempre. E você falou uma questão que eu acho fundamental, que é como você seduzir a juventude. É muito importante nós termos abertura para oxigenar o processo político e mobilizar a juventude. Eu diria que a primeira tarefa de quem está na política é sempre procurar abrir espaço para os mais novos chegarem, expressarem as suas posições e que elas tenham eco, que elas repercutam, porque se um jovem percebe que ele está ali mais para ser mais um, e a voz dele não é uma voz que é considerada, ele acaba se desestimulando e esmorecendo. Então, quando eu comecei a militar, a turma dizia que a juventude era a banda da revolução. Então, eu sou a favor disso aí, botar a juventude como uma banda da revolução, que é quem dá o tom, quem aponta caminhos, porque a inquietação, que é uma marca da juventude, ela tem que servir de estímulo para a sociedade como um todo. E eu não tenho a menor dúvida que o Brasil tem muito o que fazer se tiver capacidade de mobilizar mais jovens. Estamos às vésperas de uma eleição. Muito provavelmente Luiz Inácio Lula da Silva, será candidato a presidente da República. Ainda participando esses dias de um jantar em homenagem a ele, eu falava para os amigos mais chegados dele, nós temos que rejuvenescer o entorno do presidente Lula. Porque se a gente não rejuvenescer o entorno do presidente Lula, a turma vai ficar olhando para trás. E nós temos que olhar para frente. Nós temos que entender uma dinâmica diferente. Você falou do mundo online, o mundo offline, mas se a gente não perceber que existem esses dois mundos, e tem uma turma que acha que não existe, que é só a conversa na praça. É a conversa na praça, na padaria, no cafezinho, mas é também nas redes. Então eu diria que é muito importante que a gente mire na juventude para estimulá-los que sejam protagonistas. Eu, quando mais jovem, debatia muito políticas públicas para a juventude. E o debate central nosso era assim: a juventude não deve ser objeto de política pública, ela deve ser sujeito de política pública. Não basta apenas nós querermos oferecer um show, um programa de qualificação profissional, educação, acesso à universidade. Nós temos que, inclusive, construir com eles quais as políticas que eles pretendem ajudar a realizar, ajudar a construir. Então, eu diria que um dos desafios do Brasil e da política, para que ele seja mais legítimo, é nós termos mais jovens, mais mulheres, mais negros, que a diversidade que existe no mundo real apareça também no mundo da política, que está bem longe de acontecer isso hoje. Perfeito, Orlando. Eu assim, sempre vejo que o caminho é o diálogo, né? A gente tem que conversar muito com todas as pessoas, independente da formação, depende de tudo. Eu acho que a gente tem que juntar pessoas num objetivo comum, né? E aí, eu queria que você desse para mim 2 exemplos. Um primeiro, o projeto que como ministro você mais se orgulhou de ter feito, e como deputado, o projeto que você mais se orgulhou de ter feito. Aquele que fala assim,
valeu a pena essa luta. Quando eu era ministro, eu fiquei muito feliz, ficava muito feliz sempre com os projetos sociais. Lá tinha o projeto Segundo Tempo, Esporte Lazer da Cidade, que permitia para as crianças e jovens esporte no contraturno. No caso do Esporte Lazer da Cidade, era atividade física para a população idosa, ocupação das praças públicas. Essa política social esportiva, eu me orgulho muito, mas eu ficava muito feliz quando via o Bolsa Atleta, que a gente criou, e os atletas sendo beneficiados e tendo resultados. Eu fiquei muito feliz quando conquistamos Jogos Olímpicos, Paralímpicos, realizamos Pan-Americanos, a conquista da Copa do Mundo. Foi uma agenda muito forte do esporte naquele período, e eu tenho muito orgulho de ter vivido isso, ter sido os que ajudaram a construir o Ministério e ter uma agenda vitoriosa. No ambiente do Congresso, eu tenho muita alegria de ter sido relator da Lei de Migrações, que é o que fala sobre como que o estrangeiro é tratado no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que me introduziu nos temas de economia e cidadania digital. Nesse instante, eu estou relatando uma lei de combate à desinformação. Então, eu tenho muita alegria assim, desses projetos de lei, fora aqueles que a gente atua, mas nem sempre você relata ou é o autor. Como, por exemplo, a questão do auxílio emergencial, que eu tive um papel bastante forte na época, e toda a legislação ligada ao combate ao racismo, que tem aumentado a importância do Brasil, e eu tenho muita alegria de poder participar dessas discussões. E a gente acompanha muito, né, essas premiações, né? Por exemplo, o Congresso em Foco acabou te premiando esse ano de novo, né, como um dos parlamentares mais influentes. Isso pra gente é muito bom, porque mostra que você tem atuação parlamentar muito bacana e muita coisa que sai ali tem o dedo Orlando, né? Às vezes não sai tanto na mídia, porque a mídia também ela é burguesa, ela tem os interesses dela, mas a gente que acompanha sabe da sua articulação com muitos veículos aí, principalmente lá dentro do parlamento, né? Agora eu queria falar um pouquinho de articulação, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa chapa Lula-Alckmin, se ela é viável, se é só um balão de ensaio. Muita gente acredita nisso, muita gente não acredita, acha que isso é apenas uma distração. E como que ficaria o cenário aqui no governo do Estado, né? Porque nós temos a candidatura do Márcio, a candidatura do Haddad, a candidatura do Boulos, pessoas que você tem uma proximidade, até pela pauta de história de lutas, né? Como que você vai se posicionar dentro desse cenário? Eu sou do PCdoB. O PCdoB até aqui não decidiu qual o candidato que ele terá à presidência da República. Eu desconfio que vai ser Lula, digamos assim. E provavelmente vai ter uma aliança política, né? Tem um entendimento que é mais perto hoje do PT com o PCdoB, com o PSB, tem algum nível de conversa com Solidariedade, algum nível de conversa com o PSOL para apoiar a candidatura do Lula. No momento certo, o debate sobre quem será o vice deve ser feito. Eu digo no momento certo porque a fase agora é de maturação das candidaturas. Eu daria mais peso e importância nesse instante ao programa do candidato do que exatamente o candidato a vice. Porque o programa é muito importante sobre que rumo terá o governo. E será um governo que terá um ambiente bastante difícil. A economia internacional ainda está se recuperando da crise pós-Covid. O Brasil está aos frangalhos, porque o governo que existe aí hoje é um desgoverno. Então, é um ambiente de reconstrução e o foco no programa, na minha opinião, deveria ser bastante grande. Eu tenho uma opinião muito particular sobre o caso do Alckmin. Minha impressão é que Lula e Alckmin é como água e óleo. É uma junção que não renderá muito na chapa, mas é uma impressão que eu tenho. Mas como eu sou minoria, provavelmente eu devo estar errado. Porque a maioria está acreditando que é um espetáculo da natureza da aliança com o Alckmin, então é provável que seja. Eu não vejo. E é curioso que, na minha opinião, um eventual segundo turno, o apoio do Alckmin teria um peso grande. Porque eleição em 2 turnos, primeiro turno é opção, segundo turno é exclusão. Primeiro turno você vota naquele que você considera o melhor, o segundo naquele menos pior. Então a movimentação que deve ser feita no segundo turno, aí sim faria mais sentido, na minha percepção, uma união com alguém que tem um perfil político e uma história e cumprir uma agenda determinada, porque ele não brotou do nada, ele é um personagem político importante, governou São Paulo 4 vezes, como vice-governador liderou o processo de privatização no Estado, então é um personagem que já existe. Então, eu temo que a sociedade, assim, uma parte importante, não compreenda bem esse movimento. Mas eu não me oporei se o PCdoB decidir apoiar o Lula, se o Alckmin for o vice. A minha motivação é atuar para derrotar o Bolsonaro, que essa é a tarefa central para o próximo período. Eu particularmente compacto um pouco da sua visão, mas por outros motivos. Eu acho que, eleitoralmente falando, no primeiro turno, ele não traz tantos votos do que o Lula já teria. Eu acho que é mais simbólico para sinalizar ou para mercado, ou para algum outro movimento político de fora, de que o Lula não será esse radical vingativo que muitos da direita estão pregando, né? Porque muita gente usa essa expressão. Mas ele nunca foi. O Lula, se você for procurar o Lula do presidente do sindicato,
Eles eram um conciliador. O Lula, pela sua própria natureza, ele é um conciliador. Claro, ele ficou revoltado, indignado, porque qualquer um que sofre injustiça 580 dias fica preso, ferido, né? Fere a alma da pessoa. Então, só faltava imaginar que ele ia sair da cadeia distribuindo flores para as pessoas, aos sorrisos. É natural que, após sofrer uma violência política tamanha como a que ele sofreu, é natural que ele saísse indignado. Agora, evidentemente que há um processo de decantação. E esse processo de debate nacional também vai repercutir aqui em São Paulo. Felizmente, nós temos 3 bons nomes, que eu considero o Márcio França, o Haddad e o Boulos, 3 boas alternativas. É necessário refletir sobre as condições de mobilização social, de mobilização de apoio político, para que a esquerda possa ter o melhor resultado do Estado de São Paulo, que é uma eleição duríssima, porque aqui é uma máquina pública muito poderosa e quem está no poder parte de uma vantagem muito grande, ainda que as pesquisas de opinião não registrem isso. Mas há um ano de eleição, praticamente, ou quase isso, ainda tem muito chão para caminhar até a eleição de São Paulo. A gente observa alguns movimentos por parte do governo do estado nos municípios, né, porque a gente está ali na ponta. Eu tenho certeza que não vai ser uma eleição fácil também, mesmo que se o Rodrigo for o candidato, que aparece com um percentual pequeno, isso vai aumentar naturalmente, até por conta do investimento que o governo faz, né? E torço muito, né, e vou trabalhar muito para a eleição do presidente Lula. É o presidente que mudou a vida, principalmente dos jovens, mudou a vida da minha cidade, de Hortolândia, mudou a vida do país, né? E eu tenho certeza que ele ganhando vai fazer um governo até melhor do que já fez. Agora, mais pautado, né, essa questão social, porque o Brasil está arrasado, é terra arrasada assim, ele vai pegar uma terra arrasada, vai pegar um governo estraçalhado, né, governado por miliciano, essa é a grande verdade. Então a gente não tem nem ideia do que ele vai encontrar lá. Então por isso que eu digo que o desafio é maior. Com todos os contratempos do Fernando Henrique, ainda existia uma certa linha de atuação, tinha um programa de governo. Orlando, obrigado, cara, pela entrevista aqui na sua casa. Você é um parceirão meu. É nóis. Vamos estar junto ano que vem, nas mesmas trincheiras, tenho certeza disso. O Hortolândia está de braços abertos. Agradeço tudo que você tem feito pela nossa cidade, tudo que você tem feito, não só de recursos, cara, mas de estar lá, conversar com a gente, né, discutir problemas e estar no nosso coração. Obrigado por tudo aí. Eu que agradeço a você. Foi meio improvisado aqui, como te disse, que hoje aqui estou de babá também. E aí, quem está nos acompanhando, quem estiver assistindo aí, se tiver um latido no fundo, passou um automóvel, é porque é assim mesmo. A gente optou por gravar assim, que era a condição que a gente tinha, porque a gente queria mandar uma mensagem de carinho pela cidade de Hortolândia, para os amigos, muitos amigos que me recebem. Eu queria agradecer a você que está assistindo agora, você que acompanha o vereador Regis, o secretário de Cultura Regis, que faz um trabalho extraordinário. O Regis é uma referência como gestor público, imagina, tão jovem e tão capacitado, né? Então eu tenho muito orgulho de ser amigo dele, do pai dele, da mãe dele, e espero poder voltar logo, dar um abraço em você que está nos acompanhando, porque Hortolândia é uma cidade acolhedora, querida, de gente trabalhadora, de gente dedicada, espero que seja uma cidade cada vez melhor, tá bom? Falou, meu irmão, é nóis. Obrigado, meu irmão. Valeu. Valeu.